E hoje é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes do Trabalho. A data é símbolo da luta dos trabalhadores do Brasil por melhorias nas condições de saúde e segurança no trabalho e tornou-se oficial em 1972, depois de regulamentada a formação técnica em segurança e medicina do trabalho. Em tempos de pandemia, para garantir a segurança, a saúde do trabalhador, tem sido necessárias muitas mudanças na rotina e também no ambiente de trabalho. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com a Michele Carvalho. Michele, boa tarde. É também uma área que precisou se adaptar. Boa tarde, Délio, Pablo e a todos que nos acompanham. Exatamente. E outra questão também, deve-se ter os direitos assegurados, até porque um acidente de trabalho é algo inesperado. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o advogado José Dutra, que vai esclarecer para a gente melhor. Bom, nesse período de pandemia, a Covid-19 agora é considerada acidente de trabalho, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim. Inicialmente, a gente tinha a medida provisória 927, inclusive que perdeu a sua validade. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já havia dito, julgando essa medida que previa que, via de regra, a Covid não era considerada uma doença ocupacional, o próprio Supremo entendeu que a Covid-19 pode sim ser considerada uma doença relacionada ao trabalho. Isso se deve também ao número crescente, dos casos aqui no Brasil? Exatamente, um número considerável, E que muitas vezes o trabalhador ele pode adquirir esse problema de saúde no trabalho e, em razão dessa situação, pode ser considerado uma doença ocupacional. Há muitas dúvidas em relação a como comprovar, como deve ser essa comprovação, principalmente em relação àqueles trabalhadores da linha de frente, como enfermeiros e também pessoas que trabalham em supermercados, por exemplo. No próprio julgamento que eu antecipei aqui do Supremo, ele reconheceu que para aquelas atividades que há um risco maior de exposição do trabalhador, como, por exemplo, os profissionais de saúde, essa relação com o trabalho é inclusive presumida. Para aquelas demais situações em que não há essa presunção, o trabalhador pode fazer prova. Por exemplo, que a empresa não forneceu os equipamentos de proteção adequados, álcool gel, máscaras, não manteve um distanciamento adequado entre os funcionários ali da empresa. E para essa comprovação, é necessidade de algum médico especialista também ou não? Sim, caso esse trabalhador venha e a Justiça do Trabalho requerendo aí alguma indenização por ter sido acometido da Covid-19, na Justiça, como o juiz ele conhece da lei, mas não tem um conhecimento profundo a respeito dessa doença, das consequências dela para o trabalhador, ele vai nomear um médico da confiança dele, que irá analisar o paciente, fazer um laudo e, com base nesse laudo, o juiz irá decidir. E, com base nesse laudo, comprovado, então, qual que é o dever da empresa? A empresa, tanto nos casos da Covid-19, mas nos demais casos de acidentes de trabalho e outras doenças ocupacionais, ela tem que emitir a CAT, assim que o trabalhador é acidentado, encaminhar esse trabalhador para o tratamento, bem como, a depender do caso, para o INSS, para a concessão de um auxílio-doença ou, nos casos mais graves, até de uma aposentadoria por invalidez. E os direitos do trabalhador em relação à empresa? Esse trabalhador, além de ser assegurado pelo INSS, ele tem direito, junto à empresa, de uma indenização por dano moral, pela dor, pelo sofrimento que ele passou ao adquirir essa doença, uma indenização por dano material correspondente ao período de afastamento dele, pelos salários que ele deixou de ganhar. São alguns direitos que ele tem junto à empresa. Há também direitos relacionados ao INSS, Como funciona? Exatamente. Se houver um afastamento por um período superior a 15 dias, esse trabalhador irá, junto ao INSS, requerer o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Se o INSS reconhecer que o problema de saúde tem relação com o trabalho, após ele ser liberado, ele ainda tem uma instabilidade de 12 meses, período que ele não pode ser dispensado. E durante o afastamento, ele tem direito também aos depósitos, o recolhimento do FGTS. E eu gostaria de saber também, em quanto tempo a pessoa já tem direito de ter acesso a esse valor e ter quitado todos esses direitos e benefícios que ela tem direito?
Essas verbas que o trabalhador ele tem direito em relação à empresa, como, por exemplo, valores para custear o tratamento médico, assim que ele acidentar, a empresa já deve arcar. Caso seja comprovada a sua culpa, ela tem que arcar com essa responsabilidade. Mas se ela não vier cumprir com essa obrigação, o trabalhador pode ir na justiça, requerer o pagamento desses valores e será ressarcido com juro e correção monetária. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Por nada. Délio, Pablo, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Michele, obrigado, bom trabalho para você.